Meu amado irmão, minha amada irmã, você irá assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico fundamentado na graça do nosso Senhor Jesus. Certamente você será abençoado, portanto deixe o teu like, comente, compartilhe o nosso vídeo, participe você também nessa maravilhosa obra de Deus. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, povo, conselheiro, embaixadores do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Peraim e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim? Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaça não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça, e o cominho com pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Louvado seja o nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te traga crescimento espiritual no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Diz o dito popular que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é uma concepção mundana equivocada e não é de Deus, porque o conselho é nada mais que uma opinião, um ensino, um parecer, um aviso sobre algo que se deve de fazer, necessariamente provido de bom senso, sabedoria e prudência. Esse é o bom conselho. Observe no versículo que acabamos de ler, meus irmãos, que o Senhor é que nos orienta, nos aconselha e nos ensina como devemos proceder em tudo o que fazemos. Ele é maravilhoso em conselho. Dessa forma, aqueles que depreciam o aconselhamento de pessoas mais sábias ou experientes, além de desconhecerem o nosso Deus, estão na contramão dele e daqueles que ele constituiu neste mundo para ajudar a cada um de nós nos momentos de dificuldade. Deus fala conosco diretamente ou através de pessoas que ele usa para nos instruir e prevenir. A Bíblia nos ensina que no passado Deus usou muitos profetas para orientar o seu povo e até mesmo uma mula para falar com Balaão. Livro de Números, capítulo 22, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por deserto, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho,
com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Meus amados irmãos, neste vídeo estaremos conceituando e definindo o aconselhamento cristão e a forma de realizá-lo. Mas no vídeo 2 dessa série estaremos exemplificando como tratarmos de algumas situações específicas muito comuns e que podem se apresentar a qualquer momento diante de cada um de nós, para as quais devemos estar sempre preparados para apresentar a qualquer pessoa a razão da nossa fé. Precisamos dar e receber aconselhamento, mas cuidado, irmãos, nem todos os conselhos são úteis, porque existem bons conselhos e maus conselhos. Precisamos pedir ao Senhor discernimento para saber em quem acreditar, para não sermos conduzidos para o mau caminho. O Senhor tem todo o interesse em nos orientar e nos desviar do erro. E esses são os conselhos que devemos acatar, porque provém do nosso grande conselheiro, aquele que verdadeiramente nos ama e que tudo o que faz é para o nosso bem. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia é uma fonte de aconselhamento. Nela encontramos muitos conselhos, expressos em exortações, recomendações e advertências em praticamente todos os livros. O livro de Provérbios, então, é integralmente de aconselhamento. Paulo também deixou muitas recomendações e advertências em suas epístolas. Na verdade, todo cristão precisa conhecer a Bíblia para ser um bom conselheiro. Quando pregamos, divulgamos mensagens evangélicas ou esclarecemos as dúvidas dos irmãos, estamos implicitamente realizando aconselhamento para que eles sigam as leis de Deus. Mas cuidado, irmão, é preciso ter um profundo conhecimento da palavra de Deus para então darmos conselhos. Não podemos sair por aí lançando palavras a esmo, influenciando de forma inadequada as vidas de nossos irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Depois, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: aceita a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Meus amados, rejeitar um bom conselho é uma demonstração de estultícia e soberba. Um sentimento que não agrada a Deus. E da mesma forma, o fornecimento de um mau conselho demonstra inexperiência ou falta de caráter. Na Bíblia, vemos os grandes heróis e também os reis
ouvindo e aceitando conselhos. Ninguém conhece tudo sobre Deus e sobre a vida, meus irmãos. Portanto, ninguém é dono da verdade. Mas precisamos saber discernir e ouvir os bons conselheiros, os profetas do Senhor. Precisamos, meus amados, separá-los dos profetas do mundo, que estão em cada esquina, trazendo suas profetadas e revelações que não provêm de Deus. Aposto, meu amado, que você já conheceu algum. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens e formosas, e põe ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim ele fez. Depois, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Meus amados, não podemos nos furtar de dar o aconselhamento aos irmãos e os nossos testemunhos do amor de Jesus, quando eles estiverem em dúvidas, em situações de dificuldade, durante as provações por que estejam passando. Para isso, utilizemos sempre a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus, para podermos falar com propriedade e segurança. A sabedoria, meus amados, peçamos ao Senhor. E para termos o conhecimento de Deus, estudemos a Bíblia. Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Uma pessoa que não tem plena intimidade com Deus e com a Bíblia, jamais será um bom conselheiro, porque justamente não conseguirá representar a Deus. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e ninguém há que edifique. Prende um homem e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas e elas secam, e solta-as, e elas transtornam a terra. Depois no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Glórias a Deus. Meus irmãos, apacentar o rebanho do Senhor não se limita a realizar pregações. É preciso conhecer as ovelhas do Senhor, realizar orações, aconselhamento, exortar e orientar, sobretudo, aqueles que ainda estão fracos na fé, ou iniciantes. Isso é função de todos que almejam uma posição de liderança na obra do Senhor. Mas qual a razão do aconselhamento? É um ato de amor, de fraternidade, porque existe momento em que as pessoas ficam sem ação, indecisas, não sabem o que fazer, principalmente dentro de um profundo quadro emocional. E precisamos nos permitir, meus amados, ser usados pelo Senhor para lhes dar apoio, direcionamento ou mesmo ouvidos a essas pessoas. Não podemos nos esquecer que Jesus foi um grande conselheiro em sua vinda a este mundo. Na verdade, meus irmãos, o maior conselheiro que já pisou o solo terrestre. Ele veio a este mundo como mestre para ensinar e como profeta para aconselhar. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Vós, porém,
Não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Depois no livro de João, capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Meus amados, no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus, antecipando que em algum momento, todos nós, sem exceção, passaríamos por dificuldades. E é justamente nessa hora que entra em cena o cristão evangélico, com o aconselhamento da parte de Deus. É importante que nós, que somos de Jesus, orientemos as pessoas dentro da palavra de Deus, porque dessa forma estaremos usando a sabedoria divina e não a nossa, tampouco a do mundo. A sabedoria de Deus é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Portanto, nunca use frases filosóficas ou expressões mundanas. O cristão tem que realizar o aconselhamento, meus irmãos, dentro da Bíblia. Use sempre os textos bíblicos, pois foi para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é principalmente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glórias a Deus. Meus amados, o fato de se furtar de realizar o aconselhamento a um irmão nos coloca em dívida para com o nosso Deus. Ou seja, esse é um dos atos que consome os créditos que nós já tenhamos acumulados com ele. É o mesmo que ver uma pessoa endemoniada e não se apresentar para libertá-la. É o mesmo que orar por si mesmo e não orar pelos irmãos. Ou seja, é fugir da responsabilidade que está sobre cada um de nós, o amor aos nossos irmãos. E dessa forma, estamos negando a nós mesmos como cristãos. Você, com certeza, tem muitas boas histórias de vida para apresentar e levantar o irmão. Centenas ou milhares de testemunhos do poder de Deus na tua vida. Abra tua boca com amor, fale de Jesus. Deus não nos quer como crentes passivos, mas sim ativos, determinados a fazer toda a obra que Ele nos designou. Não pense que apenas o pastor da sua congregação, os líderes da igreja, tem esse poder ou esse dever. Mas todos nós, servos do Senhor, sem exceção, precisamos estar preparados para ser usados por Deus em benefício de qualquer irmão, a qualquer momento que o Senhor nos apresente. Ele jamais nos dará uma missão que nós não tenhamos condições de cumprir com excelência. Então, adiante, irmãos, façamos o nosso melhor e fiquemos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Ele.